E aí, meninas e meninos, sejam bem-vindos do Recesso. Espero que tenham descansado bastante, tenham lido um livro, tenham assistido um filme, uma série Netflix, ou até mesmo ficado de bobeira, ou quem sabe pescar, assim como me disse Paulinho que ia fazer durante essas férias, tá? Esse recesso, na verdade. E eu espero que vocês tenham carregado a bateria para que vocês possam agora enfrentar esse nosso segundo semestre. Então, hoje nós temos a primeira aula de Química do segundo semestre, que seria a 16ª semana do ano, tá? E o assunto vai ser isomeria, sendo que vamos começar de uma forma bem lenta, bem gradativa, trabalhando a isomeria plana. E vocês vão ver o que é esse assunto, tá bom? Então vamos à aula, tá bom? Bom, primeiramente, o que é isomeria? Define-se isomeria quando substâncias diferentes têm em comum a fórmula molecular, ou seja, ambas têm a mesma fórmula molecular, mas são substâncias diferentes. Tanto é que a palavra isomeria, ela vai vir de mesmo e parte, como vocês estão vendo aqui do lado. Ó. Iso significa mesmo e parte meria, tá? Que significaria a mesma composição, como está aqui entre aspas, tá? Então vamos ver essa situação 1. Eu tenho duas substâncias diferentes com a mesma fórmula molecular. Isso que é isomeria. C2H6O para essa, C2H6O para essa também. Sendo que essa daqui é um líquido, temperatura de ebulição 78 graus Celsius, e é o etanol, que é um álcool. E essa daqui já é um gás a temperatura ambiente, a temperatura de ebulição é menos 24 graus Celsius, e é o metoximetano, que é um éter. Então veja, são substâncias com propriedades totalmente diferentes, mas ambas são formadas pela mesma fórmula molecular. Isso que é um caso típico ou clássico de isomeria. Vamos ver os tipos de isomeria a partir do próximo slide. Bom, primeiramente a gente divide a isomeria em dois tipos mais amplos, que seria a isomeria plana ou constitucional e também a isomeria espacial. A isomeria espacial nós vamos deixar para a próxima semana, tá? Ou a semana 17. Agora nós vamos ver a isomeria plana ou constitucional, que seria a isomeria que faz com que as cadeias sejam diferenciadas por sua fórmula estrutural plana, tá? E são 5 tipos de isomeria plana. Primeiro tipo é a isomeria de cadeia, quando apresentam a mesma função, porém cadeias diferentes. Mais fácil a gente ver pelos exemplos. Primeiro exemplo, ambas têm a fórmula molecular C4H10, ambas são hidrocarbonetos, ou seja, a mesma função, sendo que aqui é o butano, que é uma cadeia normal, e aqui é o metilpropano, uma cadeia ramificada. Segundo exemplo, aqui eu tenho também hidrocarbonetos, um de cadeia fechada, outro de cadeia aberta, inclusive essa aqui insaturada e essa aqui saturada. Então aqui nós temos o ciclo butano e aqui o but-1-eno. Terceiro exemplo. Ambos têm fórmula C3H9N, ambos são amina, sendo que aqui é uma amina primária, propilamina, e aqui uma amina secundária, a etilmetilamina. Uma homogênea, a outra heterogênea. Ou seja, diferenciam na classificação da cadeia, aquela classificação que a gente aprendeu lá no começo da química orgânica. Estão lembrados? Bom, se não lembram, é bom revisitar não só a classificação de cadeias, assim como as principais funções da química orgânica. Próximo tipo de isomeria plana. Isomeria de posição. Apresentam a mesma função, porém diferem na posição, ou de uma ramificação, ou de um grupo funcional, ou de uma insaturação. Vamos ver os 3 exemplos. Primeiro exemplo, a gente vê ambas substâncias com fórmula C6H14, sendo que a primeira é o 2-metilpentano e a segunda é o 3-metilpentano. Veja, a diferenciação está na numeração da posição do grupo substituinte metil. Isso é uma isomeria de posição. No caso, foi a mudança da ramificação. Segundo exemplo. Ambos têm fórmula molecular C3H8O, sendo que o primeiro eu tenho o propan-2-ol e o segundo o propan-1-ol. Ou seja, você está vendo um número diferente, isso é importante você observar que a posição ela é representada por um número e, nesse caso, é o grupamento funcional que está em posição diferente. Terceiro exemplo. Ambas têm fórmula molecular C4H8, sendo que aqui é o but-1-eno, porque a dupla é a primeira ligação, e aqui é o but-2-eno, que a dupla é a segunda ligação. Então, nesse caso, houve a mudança da posição da insaturação. Também isomeria de posição, haja visto que nós temos o quê? A posição 1 e a posição 2, inclusive o número representando. Próximo tipo de isomeria plana. Isomeria de compensação ou metameria.
Alguns livros chamam isso de um caso especial de isomeria de posição. Eu não gosto de usar de isomeria de posição porque eu sempre explico para o meu aluno que isomeria de posição está muito ligada à numeração de uma ramificação, de uma insaturação de um grupo funcional. Nesse caso, há uma mudança do heteroátomo. Lembrando que heteroátomo é aquele átomo diferente de carbono que se encontra entre dois átomos de carbono. Vamos ver os exemplos. Primeiro exemplo, ambas têm fórmula molecular C4H10O, sendo que o oxigênio aqui está no meio de dois carbonos de um lado e do outro, e aqui ele está no meio de um carbono de um lado e três do outro. Aqui nós temos o etoxetano e aqui o metoxipropano, ambos são éteres. O segundo exemplo, nós temos duas fórmulas estruturais diferentes, representadas pela mesma fórmula molecular, C4H8O2, por isso são isômeros. E aqui a gente tem o etanoato de etila e aqui o propanoato de metila. Há uma compensação, na verdade, da posição do oxigênio com a posição desse carbono que vem parar aqui, ó, do outro lado, tá? Ambos são ésteres. Próximo tipo de isomeria plana. Isomeria de função. Essa, para mim, é a mais tranquila de todas. Por quê? Apresentam funções diferentes. É simples você observar. Primeiro exemplo, eu tenho um álcool e um éter. No segundo exemplo, eu tenho um aldeído e uma acetona. E no terceiro exemplo, eu tenho um ácido carboxílico e um éster. Observem que em cada par de exemplos, nós temos a mesma fórmula molecular, o que vai diferenciar a função. Lembram? Aqui a hidroxila ligada a um carbono saturado é um álcool, aqui o oxigênio cercado por dois carbonos, um éter. Aqui a carbonila primária é um aldeído, aqui a carbonila secundária, uma acetona. E aqui eu tenho a carboxila, é um ácido carboxílico, e aqui um derivado de ácido substituindo o hidrogênio por um carbono, nós temos um éster, tá? Então, esses três pares são pares representativos de isomeria de função. E agora, o último tipo de isomeria plana ou constitucional, que seria a tautomeria, que é um caso particular da isomeria de função, né? Ele diz particular da isomeria de função porque, na verdade, há uma diferenciação na função, a qual existe um equilíbrio dinâmico, espécie coexistindo juntas. Mas como isso, Fred? Observe aqui, ó. Eu tenho esse composto, que é um enol, eu costumo dizer que o enol é extremamente instável. Então, notem que essa seta é maior para o lado de cá, porque a tendência não é ter enol, e sim ter, no caso aqui, uma acetona. Essa dupla vem para cá e esse hidrogênio vem para cá virando uma acetona. Então, eu tenho aqui um equilíbrio ceto-enólico, que é um par de isômeros por tautomeria. A gente costuma dizer que são dois casos particulares de tautomeria. É o ceto-enólico e o aldo-enólico, que é o que vocês estão vendo do lado. Observe que sempre o aldeído e a acetona são os compostos mais estáveis do que os enóis. E eu costumo botar para o meu aluno que sempre que aparecer um enol, tu já chuta logo tautomeria, porque vai estar certo, tá bom? Então, continuando, vamos ver aqui um resumo da isomeria plana, tá? É quase que um mapa mental, muito parecido com o mapa mental que a gente tem colocado para vocês, porque eu acho que é uma forma mais rápida de você lembrar as isomerias. E a gente vê aqui, né? Compostos diferentes na estrutura plana com a mesma forma molecular. Essa é a definição de isomeria plana. Onde nós temos a metameria, ou compensação, isomeria de cadeia, isomeria de função, isomeria de posição, isomeria chamada de tautomeria, que é um caso clássico de isomeria de função, tá? Então, aqui tem todas as representações que a gente acabou de ver de uma forma bastante resumida, para que você possa estudar assim mais rápido. Vamos aos exercícios ou atividades. Atividade 1. Essa atividade 1 é uma questão da Unicamp 2016, ou seja, bastante recente, né? 4 anos apenas, que mostra dois compostos que, em princípio, quando você olha aqui esse NH2 virado para baixo e esse NH2 virado para cima, você pensa logo que são isômeros. Só que, se você observar bem, na verdade, aqui só uma posição praticamente de desenho, né? Eu diria assim, ou talvez até espacial, mas não muito espacial, porque aí senão você pensa que é isomeria espacial. É, de fato, uma posição desenhada diferente do NH2. Não mudou nada nessas estruturas, ambas têm a mesma forma molecular e ambas têm a mesma estrutura, ou seja, os compostos, eles não são isômeros, tá? Então, eu tenho modos de representar o mesmo composto, tá? Essa seria aquela que corresponde praticamente à mais assertiva, tá bom? Próxima atividade. A próxima atividade é muito parecida com a anterior,
E eu chamo a atenção para vocês de um detalhe apenas, tá? Fala de ácidos graxos e vocês estão vendo que esse primeiro ácido graxo tem 3 ligações duplas e aqui só tem 2. Ambos têm uma carboxila na ponta, claro, são ácidos, né? É o ômega 3 e o ômega 6, muito famosa aí por conta da questão das gorduras trans e as gorduras também que são saturadas ou insaturadas, tá? Também se diz muito bom você ter ômega 3 e ômega 6 para o colesterol, mas em se tratando de isomeria, ele pergunta assim, ômega 3 e ômega 6 apresentam que tipo de isomeria? Gente, não é possível eu ter um composto com 3 insaturações, outro com 2 insaturações, sendo a mesma função, e você dizer que esses compostos são isômeros. Então, esses compostos não têm isomeria, ou seja, são sem isomeria, a letra E. Tudo bem? Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham voltado com todo o gás, que de repente até alguém já tenha estudado um pouquinho de isomeria de forma particular. E essa semana a gente ainda vai ter o cheque de aprendizagem, tá? Eu tenho um resumo, esse slide resumido para você, e também exemplos de mapa mental. Gente, muito bom tê-los de volta. Um beijo no coração, espero que cada um esteja muito bem e até a próxima aula.